Então vamos lá, né? Na medida do possível também, né? Sim. E eu falava agora há pouco, né, enquanto a gente aguardava a conexão se completar para você se juntar a nós, né, das próximas Uhum. lives, né, que acontece no dia 16 e no dia 22, do professor Eduardo Socha, e que convida o Francisco Bosco, né, e da Yara Frateschi, que convida a Djamila Ribeiro no dia 22, sempre às 19 horas aqui no perfil do Instagram da Ampof. Eu te Então confesso seja que eu fiquei muito feliz em ter duas mulheres pretas filósofas numa semana dialogando na Ampof. Fiquei muito feliz com essa possibilidade de ouvir outras narrativas filosóficas pelo olhar das mulheres negras, né? muito, muito bom. E acho que, dado o cenário, né, que nós estamos vivendo, que não é novo, né, é muito importante Sim, lembrar que esse cenário tenso e problemático, né, para o povo negro não é exatamente uma coisa nova, né? sim, E aí é muito importante que a gente sempre valorize, né, esses espaços de diálogos com as pessoas negras e, em especial, não é, com as pensadoras negras. sim. Então, Kátia, a nossa conversa de hoje vai falar sobre a filosofia africana, né? Eu fico muito feliz em te receber aqui, que é uma das primeiras, né, pesquisadoras que tem feito a pesquisa de doutorado especificamente num curso de pós-graduação em filosofia e trabalhando exclusivamente com a filosofia africana. Sim, E que já faz parte do teu percurso, né? A gente vai falar um sim, pouco sobre isso. E sim. uma coisa importante para a gente se perguntar é por que, que a gente ainda está se assombrando, né? Por que, que ainda é preciso se assombrar com as discussões em torno da filosofia africana, né? Quando algumas pessoas se perguntam, mas filosofia tem lugar, tem uma geografia que se vincula com a filosofia, faz sentido pensar na filosofia em algum lugar especificamente? E parece que essas perguntas nos incomodam muito mais quando elas são feitas no contexto de uma filosofia produzida fora do eixo Europa-Estados Unidos, né? Quando a gente se pergunta por filosofias latino-americanas, por filosofias asiáticas, mas parece não ser tão problemático quando como se a gente pensasse na filosofia francesa contemporânea, por exemplo, ou em tópicos específicos da filosofia, como é o caso do idealismo alemão, né? Ou da filosofia política grega. Então parece que a geografia informa questões, tempos históricos, né? Para a história da filosofia por razões muito particulares, e parece que isso não causa tanto drama ou tanto Tanto espanto, desconforto, né? né? Ou tanto espanto do que se falar, Tanto por exemplo, numa filosofia africana, né? E aí, para começar o nosso bate-papo, eu te perguntaria, né? Exatamente nesse cenário em que a gente ainda se espanta em falar sobre a filosofia africana, por que que você acha, você como uma pesquisadora que num programa de pós-graduação em filosofia. Eu venho trabalhando, eu sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, venho trabalhando com filosofia africana já há algum tempo, mas o meu próprio doutorado não foi sobre filosofia africana, né? Eu sim. fui descobrindo isso ao longo da minha carreira e não foi o meu tema de pesquisa do doutorado, nem do mestrado, né? Uhum. Então, como que você, como uma pesquisadora aqui num departamento, num programa de pós-graduação em filosofia, pesquisa especificamente a filosofia africana, por que que você acha que seja importante, né, pesquisar a filosofia africana? Bem, Rotep, família, boa noite. Eu tenho como tenho muito feliz em fazer essa live com o An Nascimento. O An Nascimento é um dos professores que compõe a minha banca de doutorado, né, e me ajuda, né, na edificação dessa tese. Uma tese que eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, justamente, né, por conta desse espanto que está sobre a filosofia africana, então automaticamente é exigido de nós uma excelência maior, né? Então,
Eu estudo filosofia africana desde a graduação. Meu contato com a filosofia africana aconteceu no segundo período da graduação, né? Na verdade, no meu primeiro período, eu fui numa defesa de mestrado de um amigo meu, Rogério José, que estava defendendo o Édipo Rei, um herói negro, né? Que pelas traduções, quando ele passa pelas traduções, quando o grego ele é traduzido para outras línguas, a palavra megas é substituída por melas, né? Então, desculpa, a palavra melas é substituída por megas, e aí esvazia a discussão sobre ele ser um herói negro. E naquele momento, no primeiro período, né, tive contato com essa pesquisa, li a pesquisa do Rogério, então pensei na possibilidade de que se heróis negros compõem a história, né, e tem esse atravessamento com a leitura da filosofia, então era muito possível que existisse pensamento filosófico, né, africano. E desde então me debrucei na pesquisa de filosofia africana, defendi uma monografia pela primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro, exclusivamente com filósofos negros, né? Que o nome é O que é Filosofia Africana, investigações epistemológicas acerca da sua legitimidade, e aí é justamente para atender esse espanto, né? Porque no primeiro momento, quando eu chego na universidade e eu peço para orientadores, eu passei por alguns orientadores até que eu cheguei no Rafael, que é quem está nessa travessia comigo há 15 anos, e que tinham esse espanto, né? E aí, no mestrado, eu resolvi escrever um pouco desse espanto, né? E esse espanto tem uma relação direta com o racismo epistêmico, né? E com a negação da história africana nos currículos escolares e nos currículos acadêmicos, né? Porque partimos de uma premissa filosófica que a filosofia ela tem um lugar específico, né? E não a filosofia a parte de pessoas como fala o Teófilo Obenga, que é um pesquisador da filosofia também. Então, quando nós damos de cara com esse espanto de filosofia africana, é justamente a negação dos saberes produzidos por África. E tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Mongobe Ramose, que ele diz que a discussão não é se existe filosofia africana ou não, né? E o que está discutindo, na realidade, é se os africanos têm capacidade cognitiva para a produção de filosofia, porque tem toda uma leitura sobre humanidade. Então, a partir desse momento, eu comecei a me debruçar na pesquisa de filosofia e entregar uma história de filosofia legítima que também nasce no continente africano, né? E nasce em Kemet. Então, a importância de estudar a filosofia africana é que possa também ter outros olhares e outras possibilidades de filosofia para a interpretação do mundo. E aí pensar uma filosofia que se propõe pluriversal e que apresenta caminhos de não ter uma única possibilidade de pensar o ser, uma única possibilidade de pensar o sujeito. E a filosofia africana tem um sistema filosófico que nos possibilita reconfigurar não só as questões raciais, mas nos possibilita reconfigurar a história da humanidade como um todo, porque é um modelo filosófico que é totalmente diferente dos modelos vigentes e que precisa e necessita entrar na centralidade do debate filosófico. A filosofia africana produz filosofia muito bem, né, muito bem configurada, muito bem sedimentada, muito bem conceituada, mas aqui em especial no Brasil, como diz a Sueli Carneiro num vídeo muito bom que ela tem, nós temos o atravessamento do epistemicídio, e é o epistemicídio que tangencia essa relação de espanto com a filosofia. Uhum. Tem uma questão que sempre me é feita, né, quando eu estou tentando discutir ou fazer apresentações gerais, né, da filosofia africana, que é qual é a necessidade de fazer isso, ou se isso de fato já não havia acontecido na própria história do trabalho com a filosofia, uma vez que já na antiguidade nós líamos pessoas nascidas no continente africano desde sempre. Se a gente pensa em Plotino, se a gente pensa em Hipácia, se a gente pensa em Santo Agostinho, se a gente pensa é, no Amo, se a gente pensa mais contemporaneamente no Derrida, se a gente pensa no Camus, parece que já há uma leitura de pessoas nascidas no continente africano, e parece que não é muito disso que a gente está falando, né? Parece que tem algo aí para além da nacionalidade ou meramente do lugar de nascimento dessas pessoas, uma vez que nós já líamos algumas pessoas nascidas no continente africano, né?
Exatamente. Porque, na realidade, não se trata dos interlocutores, mas se trata de uma questão geopolítica, de uma questão de qual lugar nos partiremos para análise filosófica. Por exemplo, Derrida eu fui descobrir depois, né? Porque na minha grade curricular, na época, não tinha Derrida. Depois, o meu orientador é um dos maiores pesquisadores de Derrida na atualidade, e que me apresenta o Derrida como um africano, mas que ainda assim não produz um modelo de filosofia que tem uma leitura filosófica na africanidade, né, nas premissas filosóficas da África. Então, a grande questão é justamente essa negação do lugar, de qual lugar nós partiremos para produzir filosofia. Essa é a grande questão, essa é a grande pergunta, né? E o lugar que nós partiremos sempre é o Ocidente. Então, a filosofia africana ela também questiona por que nós precisamos de um status hegemônico para pensar filosofia. Se a filosofia é a capacidade de pensar, ela não pode ter um lugar geográfico, ela não pode ter um ponto fixo na história geográfica. Né? A filosofia, como diz o Teófilo Obiang, ela nasceu com pessoas. Todo ser que pensa produz filosofia. Por que a filosofia precisa partir de uma filosofia tradicionalmente ocidental, tradicionalmente branca, tradicionalmente helênica? Né? Por que não ouvir outros modelos de filosofia, dialogar com outras filosofias? E quando você reintegra a filosofia africana na história, você também reintegra o lugar de humanidade das pessoas africanas. Porque se você pensa, você existe. Se você existe, você produz filosofia. Logo, esse lugar de zoomorfização que foi colocado sobre as pessoas pretas, né, por conta dos processos de violências coloniais, eles passam a ser questionados. Uhum. E uma coisa importante para a gente lembrar também é que as filosofias africanas estão muito interessadas em pensar para além dessa origem geográfica, ou meramente geográfica, não é? Com uma matriz cultural que orienta com temas, com metodologias, né, um certo modo de pensar. Né? E aí a gente tem que obviamente, lembrar que a África é um continente, não é um lugar único, tem 54 países, então, obviamente, não vai haver um único autor, uma única epistemologia, um único sistema, vamos dizer assim, que atravesse todo o período das histórias da filosofia. Não é? Isso é absolutamente fundamental para que a gente entenda que essas matrizes culturais informam o modo como a gente também pensa a filosofia, na relação com a ciência, na relação com as crenças, na relação com a própria cultura. Né? E isso se transforma de maneiras muito particulares de lugar para lugar. Né? Não é à toa que a filosofia que a própria Europa produzia, né, esse lugar que a gente chama de Europa hoje, né, produzia na Idade Média, não é exatamente a mesma filosofia que se produz hoje, porque as matrizes culturais se transformam. Né? E a matriz cultural que interessa, né, a uma espécie de cânone dos currículos filosóficos, né, normalmente deixou de fora essa matriz cultural mais geral, mais hegemônica, né? Porque também é preciso a gente ter cuidado para não trabalhar com uma espécie de caricatura do que fosse o pensamento europeu, como se ele fosse linear, homogêneo, porque também isso não é verdade. Né? Mas pelo menos isso que compõe uma espécie de mainstream, não é, do discurso filosófico que orienta a formação de estudantes de filosofia hoje, parece bastante distante daquilo que acolheria as diversas matrizes culturais presentes, né, na história do continente africano. Isso me parece bastante interessante porque, ao mesmo tempo que você não é que trabalha hoje na tua pesquisa de doutorado com um recorte temporal da história da filosofia para pensar a história da filosofia antiga, ou seja, está pensando a filosofia na antiguidade, completamente canônico, né, nessa divisão mais tradicional da nossa história da filosofia, você pensa a partir de uma matriz cultural diferente. Né? E não está pensando simplesmente porque essas pessoas nasceram lá, porque, por exemplo, o Plotino também nasceu na Antiguidade, e Pássia também nasceu na Antiguidade, mas a matriz cultural que informa o pensamento dessa autora e desse autor não são exatamente as mesmas matrizes culturais que informam, né, a tua pesquisa. E aí parece que é interessante que a gente possa pensar nesse contexto para sinalizar os motivos pelos quais, acho que aí você chamou a atenção de uma maneira bastante interessante na questão do epistemicídio ou do racismo epistêmico, daquilo que faz com que
o nosso cânone hegemônico deixe de lado algumas matrizes culturais. Aí alguém vai dizer, ah, mas é por relevância. Mas como é que a gente sabe qual é a relevância de uma matriz cultural que a gente sequer conhece? Como é que você Exatamente. pode excluir, como é que a gente pode excluir uma matriz cultural sem conhecê-la? Sim, Dizer que ela não tem relevância, ou que a matriz cultural X ou Y é mais importante do que a W ou Z, se a gente não conhece, não tem todas essas matrizes, ou pelo menos uma parte delas, à nossa disposição para pensar. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, tanto na tua monografia da graduação, como no teu trabalho de mestrado, já pensava a filosofia africana, o que coloca, né, a presença da filosofia africana num certo percurso do teu pensamento. Você podia contar um pouco para nós como é que foi isso? Porque eu acho que uma coisa interessante para nós, que estamos tentando entender qual é a importância de pensar desde as filosofias africanas, ou pensar as filosofias africanas, como que seria possível um trajeto, né, de alguém que se interesse pelo pensar africano, né, e não precise fazer como foi a minha própria experiência, né, que tive uma formação completamente convencional em filosofia e foi quase que por um ativismo e por uma demanda legal, que foi a transformação, a modificação da LDB em função da Lei 10.639, que demandou que todo o currículo, não é, do ensino fundamental e médio trabalhasse com história e cultura africana e afro-brasileira. Né? E aí, no que diz respeito ao currículo de filosofia, nós teríamos que pensar nisso que seria uma filosofia africana, não é? E quais seriam as suas projeções no nosso próprio território, pensando esse Brasil afro-brasileiro, essa diáspora africana no Brasil, né? Para tentar entender como é que a filosofia se relaciona com isso. Então, a minha entrada nessa discussão tem a ver, óbvio, né, com ativismos que não são necessariamente vinculados com a história da filosofia, que tem a ver com o meu próprio percurso histórico, mas também com uma demanda legal. Eu queria saber como é que isso aconteceu na tua própria trajetória. A minha relação com a filosofia, ela é uma relação... Eu me apaixonei por filosofia ao longo do curso, né? Eu prestei vestibular para um outro curso e fiquei doente, entrei nas vagas ociosas e depois eu sou uma mulher nascida e criada dentro do axé, né? Então eu sempre falo que foi o ancestral que fez essa escolha para mim. E conforme eu me debruço aos estudos de filosofia, eu comecei a querer entender o que a filosofia falava sobre o ser, o que a filosofia falava sobre o sujeito, o que a filosofia falava sobre ontologia. E todas essas leituras, todas essas análises, todas essas composições filosóficas, elas falavam de uma filosofia, mas uma filosofia que não tinha total representatividade para mim. Era uma filosofia, né, hegemonicamente branca, né, uma falofilosofia, uma filosofia produzida por homens, e um olhar totalmente distante do olhar como eu me configurava no mundo. Nesse sentido, eu me debrucei a um caminho para investigar um modelo, uma proposta, como diz o professor Renato Nogueira, uma hipótese de filosofia, que fosse uma hipótese de filosofia capaz de dar conta do que eu acreditava do que era a produção de filosofia. E aí eu me encontro com a filosofia africana, tenho esse encontro com a filosofia africana e começo a pesquisar e começo a ler, né? E entendo que a filosofia africana ela era... Já existia diversos estudos. Nós estamos agora aqui no Brasil passando por um momento na qual a filosofia africana passa a ter um pouco mais, né, de visibilidade, mas ela já existe há muito tempo. Então, na graduação, eu começo a estudar filosofia africana. Minha primeiro contato com a filosofia africana foi um livro que eu li, que falava uma relação entre Zeus e Xangô. E aí, dali, eu comecei a dissecar. E aí, na dissertação, eu precisava primeiro provar para a universidade que existia filosofia africana. Então, eu me debrucei na monografia a fazer essa comprovação para entregar, né, como monografia, né, uma pesquisa que dizia, bom, a filosofia africana existe, agora que a filosofia africana existe, nós poderemos começar a pensar outras coisas. Nisso, começo a ter contato contigo, começo a ter contato com o Renato. O Renato é co-orientador da minha monografia e é meu orientador no mestrado, né? Na atualidade, junto contigo, também compõe a minha banca de doutorado.
E ali eu começo a me debruçar, e meus primeiros estudos foi um estudo mesmo de investigação epistemológica, de entender os conceitos. E aí eu fui começando a compreender que a forma de produção de filosofia africana, ela não tem necessariamente, né, esse ponto na racionalidade. A racionalidade, ela é um elemento fundamental na filosofia, mas ela também dá voz aos outros elementos. Então, na atualidade, por exemplo, eu estudo o coração consciência, né? O coração como a morada da consciência, o IB como uma possibilidade de pensar com o coração, e quando nós estamos falando com o coração, nós não estamos falando necessariamente que os povos africanos não possuem racionalidade. É uma racionalidade que compõe também um sentimento, uma racionalidade que também compõe um sentimento, o que o Iron quer muito bem pode nos trazer como uma cosmopercepção ou uma cosmosensibilidade. E aí eu fui entendendo que era necessário uma outra investigação filosófica para a produção de filosofia. Que a filosofia que nós conhecemos, a filosofia dita da tradição, que é uma filosofia, né, que está muito ancorada nessa realidade racional da razão, ela não é necessariamente um modelo de filosofia dentro da proposta filosófica que eu estudo, né? Dentro da matriz cultural filosófica que eu me debrucei. Eu estudo o Kemet, né? A filosofia no Antigo Egito. Mas nós estamos falando, como tu disse, África é um continente. E ela produziu diversos modelos de filosofia, mas tem um princípio, né? Não sei se pode ser um princípio, mas tem alguns pontos que ligam, né, a filosofia produzida no continente, e um deles é você também pensar não somente com a racionalidade. E isso modifica totalmente a minha forma de ser e estar no mundo. E eu começo a compreender um modelo de filosofia, que é um modelo de filosofia que existe nas pessoas africanas ao longo do mundo. E que esses modelos de filosofia você vai encontrar em várias experiências filosóficas, como os quilombos, como os terreiros, como as comunidades. Então, nesse sentido, estudar a filosofia africana é fundamental, porque possibilita eu olhar para o mundo, um mundo que não é estritamente universal, racional, e que tem uma outra possibilidade de pensar filosofia, mas pensar com o coração. E aí eu trouxe, né, eu assumi o desafio de dizer, nós, dentro desse modelo cultural africano de pensar filosofia, é uma filosofia cardiografada, uma filosofia que possui uma cardiografia do saber, uma filosofia que passa pelos sentidos. Então, a premissa, né, que os teus sentidos te enganam, para a filosofia africana, ela precisa ser questionada, ela precisa ser refutada, muito bem refutada. Porque quando você fala desse modelo de humanidade, você fala desse modelo racional, você parte de um modelo de filosofia. Mas não é a filosofia da totalidade. Todos os seres não pensam a partir desse modelo de filosofia. Porque nós temos uma matriz cultural africana que produz um outro modelo de filosofia tão legítimo como a filosofia produzida no Ocidente. Então, na minha vida, para mim, eu acredito que estudar filosofia africana, por exemplo, nos ajuda a reconstruir o sujeito, reconstruir as pessoas africanas que foram destroçadas ao longo do mundo, né, pelos processos coloniais, e nos ajuda a pensar outros modelos culturais civilizatórios. Sei que você não gosta dessa palavra, mas mas assim, é a única que me coube nesse momento. Uma, uma coisa que inclusive as pessoas têm discutido bastante aqui no chat, eu vou tentar sistematizar aqui para a gente interagindo entre nós e também com o geral das perguntas das pessoas, se essa crítica, não é que é, quem está estudando as filosofias africanas faz, não é um cânone eurocentrado, estaria tentando ampliar o cânone ou abandonar a ideia de cânone. Né? Ou seja, é um cânone maior em que caiba a filosofia africana ou uma crítica a um cânone com uma certa imagem de racionalidade? Porque eu tenderia a pensar que mesmo uma filosofia cardiográfica, ela seria uma filosofia que tenha uma outra racionalidade, não que não necessariamente seja não racional, ou que abandone, ou secundarize a racionalidade, né? Mas Isso é opera. importante tu dizer, Juan, porque muitas das vezes quando nós falamos de uma filosofia cardiografada, parece que nós estamos abandonando a racionalidade, né? E não é essa a ideia. É justamente entender que é um outro modelo de racionalidade, é uma outra forma de experimentar a razão. Uhum. Porque é muito importante a gente pensar que quando a gente
discute essas matrizes culturais, né? É, pensando que o cânone também é composto em uma matriz cultural, o cânone não é neutro no que diz respeito às matrizes culturais, porque quando a gente olha, por exemplo, o que nós observamos que do cânone compõe a formação filosófica básica, pelo menos na maior parte das universidades do Brasil, né, nós encontramos um caminho mais ou menos estável, que vai dos pré-socráticos às filosofias contemporâneas, é, nas suas diversas perspectivas analíticas ou continentais, para quem usa esse tipo de distinção, mas que, de uma maneira bastante geral, está num debate que ocorre sempre nesse eixo que começa, não é, na Grécia Antiga, né, e vai até a Europa contemporânea, com algumas dispersões discursivas até os Estados Unidos. Né? Ou seja, me parece que esse cânone, por mais aberto que seja, né, a perspectivas e abordagens tensas e diferentes entre si, privilegiou, não é, uma entrada em contar essa história, que afirma, inclusive, que como a própria palavra filosofia é grega, não é, não poderia haver uma experiência oriental da filosófica ou africana filosófica, porque o povo que nomeia essa prática é um povo grego, né? E, portanto, o faz a partir das suas próprias matrizes culturais, e não só nomeia assim, como inaugura um conjunto de reflexões que atravessam toda uma história e chegam até nós. Né? E aí é sempre em torno dessa narrativa, em torno de como a filosofia se constitui, que a gente dialoga, né, e debate e constrói os currículos, né? E aí escolhe o que compõe e o que não compõe. Né? E eu queria ouvir um pouco da tua percepção sobre esse Assim, trajeto. você falar de ampliar o cânone, né? Eu tento pensar, quando eu penso uma possibilidade de uma filosofia que pensa, se propõe pluriversal, você não precisa ampliar o cânone, você tem uma outra forma de pensar a filosofia. Não é um exercício de refutação da filosofia, da tradição, ou não é uma ampliação do cânone. Tem um modelo de filosofia que está aí, já está apresentado, muito bem sedimentado, e tem um outro modelo de filosofia, que é o modelo de filosofia que é produzida pelo continente africano. E não é um esgaçamento desse universal para que você precise compor ele, entendeu? É um outro modelo de filosofia que muitas das vezes não vai dialogar ou fazer analogias com filosofias vigentes, porque parte de um outro paradigma, parte de uma outra perspectiva, parte de um outro berço de percepção filosófica. Sabe? Então, não sei, eu sinceramente não penso filosofia africana a partir dessa ideia, sabe, de expansão. Se eu penso um modelo de filosofia que caminha ao sul, uma filosofia que tem uma perspectiva de suleamento da filosofia, é uma outra perspectiva filosófica e não é uma expansão da filosofia que está aí. E você não necessariamente precisa dialogar com essa filosofia que está aí, com essa filosofia vigente, com essa filosofia, né? Nós temos outros modelos de filosofia, nós temos outras perspectivas de filosofia. Eu penso mais ou menos por aí, né? Por exemplo, assim, se você pega um modelo de filosofia da antiguidade, você tem um modelo de filosofia da antiguidade produzido, né, pelos helênicos, e você tem um modelo de filosofia produzido pelos queméticos. E por que você não pode ter essas duas possibilidades? Porque às vezes eu fico pensando, e aí eu te devolvo a pergunta, se quando nós partimos dessa ideia de expansão, ainda não é para se encaixar ou se realocar nessa filosofia vigente, para que a filosofia africana tenha legitimidade a partir dessa filosofia vigente. Porque, por exemplo, quando eu estava no processo de mestrado, eu fiz 4 seleções. Eu fui entrar na 5ª. Eu fiz 4 seleções de mestrado escrevendo exclusivamente de filosofia africana. Na 5ª seleção, eu coloquei um autor ocidental. Aí eu entrei. Você está entendendo? Porque quando nós estamos falando dessa expansão, parece que só há uma legitimidade da filosofia africana quando você tem um traço com uma filosofia que pressupõe legítima. Então você só tem filosofia se você faz uma expansão dentro desse modelo filosófico. Então agora você está produzindo filosofia. Mas se eu chego exclusivamente com uma filosofia produzida no continente africano e não trago nenhum atravessamento da filosofia dita da tradição, aí o modelo filosófico começa a ser questionado. Aí o modelo filosófico fica no espanto. Aí o modelo filosófico passa a ser, sobretudo,
questionado se há legitimidade na filosofia africana. Então, o que está sendo discutido não é se há legitimidade. O que está sendo discutido é esse atravessamento desse racismo epistêmico que pressupõe que filosofia é algo, né, milagrosamente nascido no Ocidente. E nós sabemos que isso não é uma realidade. Milagrosamente nascido nos berços helênicos. Não existe um modelo de filosofia. A filosofia nasceu com pessoas. Se nós formos fazer uma investigação dos textos mais antigos de filosofia que nós conhecemos, tem filosofias que datam de 2.770 anos antes da Era Comum. E você sabe tão bem quanto isso que o professor Walter está aí dissecando o trabalho desse filósofo, que é o Ptah Hotep. Então, é um modelo de filosofia já existente que não precisa desse... Porque, senão, é como se você sempre estivesse disputando dentro desse lugar comum, que é esse lugar universal. Se você tem possibilidades de filosofia, se você tem caminhos de filosofia, eu produzo um modelo de filosofia que não vai dialogar necessariamente com Aristóteles, que não vai dialogar necessariamente com Descartes, mas é um modelo de filosofia também. Mas quando eu faço uma seleção acadêmica, que eu preciso colocar o Deleuze para legitimar que existem outros modelos de filosofia, não é a voz da filosofia que está sendo escutada. Não é a voz da filosofia africana que está sendo escutada. O que está sendo escutada é a voz da filosofia ocidental. Todo mundo conhece o Fanon por causa do prefácio do livro do Sartre. Mas as pessoas não leram o Fanon. Então, nós temos que entender que, aí eu te pergunto, por que não dois modelos de filosofia? Por que não uma filosofia produzida no Ocidente e uma filosofia produzida no continente africano? Aí sim você pode estabelecer um diálogo sobre essas duas propostas filosóficas. Eu acredito um pouco nisso. Eu estou aqui pensando nessa disputa da legitimidade, que me parece que ela não acontece num campo meramente filosófico, é num campo político, né? Ou seja, na construção dos cânones, né, quando a gente utiliza uma leitura mais atenta da história da filosofia europeia, e aqui eu vou falar especificamente da história da filosofia europeia, nós não vamos encontrar um padrão, mesmo nas representações de racionalidade, mesmo nas metodologias filosóficas, mesmo num conjunto temático, mesmo na circunscrição das áreas filosóficas, né? Isso não há uma linearidade que faça com que a gente consiga ler de Tales ao Habermas. Não há isso. Isso simplesmente não há. Não há. Né? Ou seja, nós atribuímos um conjunto de características a essa diversidade interna no cânone, mas quem opera ou quem registra o cânone decide o que entra e o que não entra. Ou seja, mas essa pluralidade, então, está dada de princípio, ou seja, sequer os pré-socráticos concordavam entre si, Sim, né? sim, sim. Seja na ideia mesma de arqué, seja naquilo que responderia à questão do que fosse o arqué, né? E, sobretudo, dialogavam com partes diferentes do mundo, inclusive com Kemet, o Antigo Egito. Sim. Ou seja, esse diálogo fundante da história da filosofia é que foi se perdendo menos nos conteúdos da filosofia e mais na política da construção de um cânone, que é o que vai resultar no currículo. O currículo não é pensado filosoficamente. O currículo é pensado política e pedagogicamente. Sim, exatamente. Ou seja, não me parece que essa seja uma disputa filosófica por legitimidade, é uma postura política, uma disputa política por legitimidade. E aí me parece importante tentar entender que lugar ocupa o cânone nessa disputa para que a gente consiga fazer uma localização ou não de um determinado tipo de reflexão, como ampliando ou problematizando a construção do cânone e não o seu conteúdo. Porque o conteúdo do cânone é muito diverso. O conteúdo do cânone tem muitas coisas que se chocam entre si. Sim. Então não dá para pensar o cânone como se fosse uma coisa também fechada e homogênea. Não, mas quando eu falo isso, eu estou pensando em você, em vez de a gente responder essa pergunta num campo político, por que não pensar nisso numa proposta filosófica? Porque, por exemplo, se você pega a pesquisa do Rodrigo, né, que ele fala sobre paraperspectivismo, ele pega duas perspectivas de filosofia e conversa, e dialoga.
né? E isso, para mim, é filosofia. Você está entendendo? Ele pega o nascimento da tragédia, né, de Nietzsche e pega Exu como uma perspectiva desse diálogo do movimento. Aí você está produzindo filosofia. Você não está em disputa com o cânone. Você tem duas possibilidades de construção de filosofia, duas premissas filosóficas que dialogam. E isso não é esse esgaçamento, é produção de filosofia. É você entender que existem modos e modelos de filosofia que dialogam, né? Uhum. Você pode fazer trabalhos incríveis. Você pode pegar a filosofia africana e dialogar com muitos pensadores do cânone da tradição. Você pode pensar, por exemplo, quando eu fui levar o Deleuze para falar, que diálogo maravilhoso, né? Mas esse diálogo maravilhoso, na realidade acadêmica do Brasil, ele vai ser atravessado pela política. Não tem como. Porque Exatamente. ele se perde do pressuposto filosófico, entendeu? Se ele tivesse realmente ancorado no pressuposto filosófico, nós não precisaríamos até hoje responder a pergunta clássica que sempre fazem para nós. Mas existe filosofia africana? Quando você faz essa pergunta, você está partindo não de uma premissa filosófica, você está partindo de uma premissa política. Tem uma coisa interessante que a gente percebe nesse debate, que é sempre uma tentativa de ou, né, trazer o debate exclusivamente para o campo da política, né, ou para um campo da historiografia, como se essas coisas fossem evidentemente separadas, o que me parece equivocado. Eu acho que você tem razão. E a resposta, né, que me parece que você aponta e que eu acho interessante, é que a resposta também a essa polêmica de há ou não uma filosofia africana, e se há, por que, que a gente não a estuda, que a resposta também seja filosófica e não seja somente política. Sim. Né? Que a gente retorne à própria filosofia para dialogar com essa questão. Tem um debate muito intenso acontecendo no chat, né? Tem. Antes de tentar interagir um pouco mais com esse debate, que de alguma maneira passa, não é, por tentar entender o que, que a gente está chamando de filosofia, se existiu ou não uma filosofia anterior a Tales, o que, que a gente está pensando em algumas caracterizações de alguns autores, pensando, por exemplo, o Mbembe hoje como um autor, ele é um autor africano, ele faz uma filosofia africana, ou ele faz uma filosofia universal, né? Então, você tem uma série de debates acontecendo aqui, mas eu queria que antes da gente interagir, que a gente pudesse rapidamente que você falasse um pouco de quais são as suas questões hoje, né? Pensando que você trabalha com uma área específica da história da filosofia, que é a história da filosofia antiga, pensando Kemet, né? Ou seja, essa filosofia do Antigo Egito, e queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que, que você está pesquisando efetivamente. Bom, na atualidade, eu leio Kemet desde a graduação, e aí, durante a monografia e graduação, eu me debrucei um pouco mais na filosofia da contemporaneidade, justamente numa filosofia política, né? E aí, no doutorado, me debrucei um pouco mais para sair desse campo tão político e entender, né, a filosofia africana, como é construída a filosofia africana em Kemet. Kemet, para quem não sabe, é o nome do Egito, né, antes da nomeação, se chama Terra Preta, Comunidade Preta. E em Kemet existia filosofia, eu estudo Ma'at, né, penso um sistema filosófico a partir de Ma'at, a partir dos estudos e leituras dos filósofos da antiguidade, que eu tive acesso, como Amenemop, Ptah-hotep e tantos outros, né, que olham para Maat e veem na Maat, como diz um outro pensador da filosofia, a pedra angular da filosofia africana, que tem uma possibilidade de uma filosofia jurídica, moral, e a partir dessa filosofia jurídica moral tem um modus de produção de filosofia que incide diretamente em como a sociedade se organiza nessa premissa filosófica. E nesse sentido eu comecei a entender que é uma filosofia matriarcal, matrigestora, matrifocal, porque advém de Ma'at. Então, um sistema filosófico feminino, uma filosofia feminina a partir de um princípio, né, de Ma'at, e justamente, né, fortalecendo essa ideia de um coração como consciência, uma outra forma de possibilidade de pensamento, né? Você tem uma filosofia coronária, uma filosofia cardíaca, e você partir de uma ideia, de uma virtude, de uma justiça que não é punitiva, mas é uma justiça contemplativa a todos os seus
os seus que estão em todas as suas realidades. E que era ensinada nas peranques, que hoje nós podemos fazer uma leitura muito perfeitamente, que pode ser lido como universidade. Então, na Peranque, você tinha e aí o Teófilo Benga nos apresenta uma palavra que é requet, né? Que significa conhecer as coisas, e o professor Renato Nogueira tem um texto muito bom que ele fala sobre isso, a ética da serenidade, e que requete é uma lapidação da palavra. Então você tem um modus de filosofia, que é um modus de filosofia, que é uma filosofia coronária, e que te apresenta uma possibilidade de uma lapidação da palavra, né? Uma responsabilidade na palavra, porque quando você tem essa responsabilidade com a palavra, automaticamente você tem uma responsabilidade consigo, uma ética que é individual, que se pressupõe coletiva. E aí, fazendo algumas investigações, pensando um modelo de filosofia que eu apresento como matrigestora. O que é uma filosofia matrigestora? A partir de um professor que eu gosto muito, filósofo Juan Nascimento, eu tive contato com o Hieronque, que nos apresenta uma ideia de matripotencialidade, né? Que é um lugar das IAs, que não necessariamente são mulheres, e que é uma ideia de mulheres, né? Que é essa noção de uma gestação, que não é uma gestação necessariamente biológica, mas eu venho pensando uma sociedade tangenciada por Maat que gesta a potência da sua comunidade a partir de um princípio moral filosófico de Maat. Então, matrigestão é uma possibilidade de você gestar, refletir a partir de um princípio de Maat que apresenta para nós mais de 40 possibilidades éticas de construção da sua realidade. Então, você vai lá em Maat, ela tem 42 princípios, 42 códigos éticos, 42 virtudes, e a partir daquela possibilidade você matrigesta e você cria um sistema filosófico capaz de trazer experiências como Ubuntu. Experiências como Ubuntu, que é uma filosofia da coletividade. É uma filosofia que se pressupõe individual e é coletiva. Uma responsabilidade individual, ela incide diretamente como... Então, eu não penso mais o eu singularmente. Eu penso o eu porque o eu é nós. E esse eu é nós, ele tem esse atravessamento por Maat. E nós, como também seres, né? E aí, a filosofia quemética, ela também é uma filosofia que ela não faz essa distinção do mitos e do logos. Ela é uma filosofia que você também é um ser que coexiste, né, dentro da realidade ancestrálica, a gente pode dizer assim. Então, eu reexisto, eu coexisto na realidade maêutica. Então, você tem alguns elementos que lhe é apresentado no momento dessa gestação. Então, assim como o Hieronque, as mulheres são co-criadoras do universo, né? E aí, como nós recebemos uma gota de sangue nesse momento da gestação, todos nós viemos com essa potência maêutica. E essa potência maêutica, que foi assim que eu também nomeei, mulheres e homens são capazes de gestar. Ou seja, o Ocidente determinou que biologicamente mulheres têm filhos. Dentro de uma premissa de Maat, todas as pessoas que vêm dentro desse princípio gestam a potência de qualquer outra pessoa. Então, se você pegar, por exemplo, uma irmã trans que parte de um entendimento de se entender e de sentir, quando ela fala para você, eu sou uma mulher, ela sente todos os elementos apresentados por Maat. Então, ela é aquilo. É uma possibilidade de uma filosofia que passa pelos sentidos e que matrigesta outras possibilidades filosóficas, né? Então, também, quando eu li essa ideia de não mais uma visão, mas uma cosmopercepção. Perceber o outro, ouvir o coração. Tem uma frase do Amenhotep que ele diz, ouve minhas palavras, aplica o seu coração a escutá-la. Uma possibilidade filosófica na qual você sinta o que o sujeito tem para te dizer e não identifique a partir de uma visão que muitas das vezes está atravessada por várias questões. Isso é um pouco do que nós vemos, nós temos pensando. Primeiro, uma filosofia que é feminina, né? Eu comecei estudando Amenhotep, que é o Amenhotep que disseca a ideia do Ibe, e quando a Amenhotep começa a apresentar Maat, eu falei, não, só um pouquinho. Se ele apresenta Maat, vamos na fonte. E aí eu entendi que existia um princípio filosófico em Kemet, um sistema filosófico em Maat.
Maat é um princípio filosófico, um ordenamento filosófico, né? E até o Teófilo Benga nos apresenta, por exemplo, que o Kemet durou 35 séculos. E durante esses 35 séculos, não houve algumas violências nas quais nós estamos inseridos na comunidade, porque eles estavam sobre a experiência de uma virtude de Maat, de uma justiça de Maat, de uma premissa filosófica de Maat. E aí, Juan, quando a Maat é uma mulher preta, né? Que tem ela ali atrás, ali, dá para ver, né? Então, você voa ao longo do tempo, essa gota de sangue, só para finalizar, que essa parte eu gosto muito de dizer, quando nós estamos nesse período mesmo dessa gestação biológica, nós recebemos uma gota de sangue. O coração é o primeiro elemento que nasce. Por isso que aqui, ó, quando a gente faz um estudo mais avançado dos livros, né, dos mortos, que erroneamente foi traduzido como livro dos mortos, mas como o livro Sair à Luz do Dia, o primeiro elemento que se forma no sujeito é o coração. Por isso que o coração é a medida da verdade. Você passa o tempo inteiro da sua vida em lapidação de experiência de uma virtude maêutica, para quando você estiver relacionado com essa, quando você for julgado. Então, olha, seja, eu não posso te violentar, Juan, não porque eu tenho um princípio ético, moral que impõe isso, porque se eu te destituo, eu destituo a mim mesmo, sabe? É um outro... E aí isso tem várias experiências que sobrevoou todo o continente. Aí você vai ver isso no Ubuntu. E se você chegar no Brasil, você tem essas experiências nas realidades africanas. Você vai ter isso nos quilombos, você vai ter isso com as comunidades das irmandades africanas, você vai ter isso nos iorubás, você vai ter isso nos terreiros de candomblé, e você vai ter isso nas comunidades. Se você chegar na comunidade, quem é que sobreviveu, quem é que edificou? As mulheres negras sempre estão à frente do seu povo. Isso tem uma premissa de Maat. Então, é basicamente isso aí. Não sei se eu respondi, mas eu... Isso é muito interessante porque a gente entende um pouco do que a gente estava chamando de uma matriz cultural, né? Que foi capaz de entrar num tempo da história da filosofia, fazer um recorte que articulou algumas áreas, como filosofia moral, como ontologia, como uma antropologia filosófica, né? Pensando esses elementos conceituais que emergem dessa discussão, ou seja, nós conseguimos produzir filosofia completamente sem dramas, não precisa fazer concessões, não precisa fazer concessão nem metodológica, nem temática, para a lógica do fazer filosófico. A gente precisa fazer uma problematização, de novo, muito mais política do que metafilosófica, e esse aqui é um ponto fundamental, né? Ou seja, se a gente aceitar a problematização metafilosófica de que é o racismo epistêmico, não é? Quem nos impede de contactar os pensamentos filosóficos produzidos em África, não é? Nós vamos encontrar ali um conjunto muito consistente de conceitos, de abordagens, de sistemas e colaborações muito importantes para a história da filosofia. Ao longo da história da filosofia, e você trouxe um exemplo muito interessante da antiguidade, né? E hoje, né, só para discutir rapidamente algumas das questões que apareceram, nós temos uma gama muito importante de discussões filosóficas acontecendo, né? Talvez essas discussões como Ubuntu ou necropolítica, que são ideias que, embora dialoguem com categorias ocidentais, elas são ideias, digamos, africanas, né? E são africanas por quê? Né? Primeiro, porque elas partem desse pressuposto de uma pluriversalidade, ou seja, de uma matriz ora ontológica, ora epistêmica, que não supõe que exista apenas a linearidade de uma apresentação da racionalidade. Esse é um ponto. Nem o Ubuntu, nem a necropolítica, só para ficar nesses dois exemplos, não se fecham numa matriz epistêmica única. E outro é o fato de que essas matrizes elas não recusam um diálogo com o restante do mundo. Uma das coisas que a gente aprendeu com o Cheikh Anta Diop, que uma das componentes daquilo que ele chama de unidade cultural africana, que é uma coisa que eu tenho uma certa desconfiança, mas acho interessante em muitos níveis, é a ideia de xenofilia. Essa ideia de que aquilo que a matriz cultural africana aprendeu ao longo do tempo foi a muito mais dialogar de maneira produtiva com o diverso, com o que vem de fora, do que de recusá-lo.
a lógica de uma exclusão epistêmica não fez parte do pensamento tradicional africano. E não faz até agora, né? Então a Exatamente. gente encontra ainda essas matrizes, né, de uma maneira bastante interessante, atuando em reflexões como é o caso do Mbembe, que vai discutir com Foucault, vai discutir com Agamben, mas vai entrar com a perspectiva de, se nós olharmos a experiência negra na diáspora, como é que a gente reposiciona essas categorias da relação entre o Estado e o poder de matar. E aí a gente começa a ver, desde a experiência cultural, que não excluiu. Quando a gente olha, por exemplo, esse Políticas da Inimizade, que traz de novo esse famoso artigo da necropolítica, ele vai chamar a atenção de que ele vai tentar pensar desde a África. O que significa isso? É uma essência africana que está em jogo? Parece que não. Mas como que essa reflexão como de uma experiência histórica numa abordagem polirracional, pluriversal, consegue dialogar com o Ocidente quando o Ocidente fez um esforço numa abordagem hegemônica de excluir outras vozes. Então não é repetir a mesma coisa fazendo agora o sujeito de enunciação ser preto, mas na mesma lógica. Não é esse o ponto. Né? Catiça, a gente está se A aproximando gente tem do, 5 minutos. Eu só em queria 5 minutinhos, dizer que assim. Aí eu te devolvo. a proposta dentro dessa ideia de uma arte nesse caminho de pluriversos de pensar o sujeito, né? E é interessante dizer que a África é tão generosa que ela pensa todos os sujeitos. É uma possibilidade de uma ontologia, né? Pensar uma ontologia a partir de uma ideia de uma arte que tem uma dimensão metafísica e é uma dimensão metafísica de uma ética da alma. Então, nós não estamos também desassociados. É uma outra matriz filosófica para pensar a ontologia, para pensar o sujeito. Por que não pensar um sujeito que pensa? Por que não pensar um sujeito que se configura a partir de um princípio feminino? Sabe? São algumas possibilidades de diálogo filosófico. Nós temos Uhum. 4 minutos, né? Essa que é a realidade. Mas é muito interessante pensar, né, nessas potências que nós poderíamos fazer nesses minutos que nos restam, antes da gente se despedir, em pensar em como essa discussão que a gente tem feito de maneira tão mais intensa na universidade, como é que isso poderia ir para a escola no ensino médio, né? Como é que a gente poderia... Porque esse foi um dos temas, inclusive, que você trabalhou na tua dissertação de mestrado, né? Como é que você tem pensado essa interação entre a formação, o trabalho de discussão filosófica na formação docente e na escola? Só quero te fazer um adendo que a Nádia falou que se a gente quiser, se a live cair, a gente quiser voltar para se despedir, nós podemos. Então, se você tiver com tempo, eu tenho uma live daqui a pouco, mas eu acho que... Porque essa pergunta é uma pergunta que eu não vou conseguir responder em 3 minutos, mas eu vou responder. Quando eu estava quando eu entrei para fazer o mestrado, eu dava aula numa universidade particular, desculpa, numa escola privada e numa escola pública. E aí, a partir, nós começamos a problematizar o nascimento da filosofia. E a partir do nascimento, da problematização do nascimento de filosofia, eu tive uma equipe que comprou essa ideia comigo, né? Nós éramos 5 professores, né? Cada um dentro das suas realidades. Eu era a única mulher preta da equipe, mas a gente sempre brincava que a gente era a equipe que mais se ama, né? A equipe que mais se amava. Porque a gente fechou e falou, não, vamos levar para esses estudantes uma possibilidade de filosofias pluriversais, que é o que o Colégio Pedro II fez agora aqui com a graduação que ele criou. Eles criaram uma graduação de filosofia e você tem filosofias antigas, no plural. Então, você vai estudar filosofias produzidas, filosofias africanas e filosofias helênicas, assim sucessivamente. E aí eu me debrucei a estudar o impacto que estudar filosofia africana a partir da lei 10.639 nos currículos escolares, como ela incidia na escola e como isso era fundamental para que as crianças pretas tivessem acesso à sua realidade histórica e que tornava as crianças brancas menos refratárias ao racismo. Então, você tinha uma discussão antirracista a partir de uma realidade africana,
né? E que dialogava, porque assim, a gente está falando de um currículo escolar. Se você está falando de um princípio da filosofia, é isso que eu te digo. Isso é produção de filosofia. Porque a hora nós trazíamos o nascimento de uma filosofia que não necessariamente era helênica, e a hora a gente trazia a filosofia helênica e fazia esses dois diálogos para pensar o ser. O ser a partir de possibilidades filosóficas. Então, eu me debrucei a escrever no mestrado, e tem um documentário que eu criei, porque o meu mestrado foi um mestrado profissional, né, filosofia e ensino, um método de como você aplicar. Vai cair um minuto, eu vou parar por aqui. Vamos encerrar e aí a gente volta só para você concluir, tá. aí as pessoas voltam para ouvir. Exatamente. Que aí as pessoas. Tá bom. E aí você conclui a tua argumentação. Tá bom. Mas, bom, sem muito se estender, eu estava falando sobre a dissertação. Na dissertação de mestrado, eu dava aula numa escola do ensino médio, e aí nós tínhamos autonomia curricular, né? Então, no currículo, nós inserimos a filosofia africana. E inserimos uma possibilidades do nascimento da filosofia, e a partir dessas possibilidades do nascimento de filosofia, pensar ontologias, possibilidades ontológicas, né? A partir de modelos culturais filosóficos diversos. Então, nós tínhamos uma filosofia africana, nós tínhamos uma filosofia helênica, e como essas filosofias também poderiam dialogar, né? E como, quando nós entendíamos a participação da filosofia africana, né, nessa realidade histórica, porque quando você reintegra a filosofia africana, automaticamente você reintegra os seres africanos, né, na construção da história. E aí nós começamos a problematizar esse caráter de humanidade dos seres e dos seres africanos quando você reintegra a filosofia africana. E aí foi incrível, porque no final do ano nós tínhamos estudantes que discutiam, por exemplo, realidades raciais da atualidade a partir de uma premissa filosófica africana. Ou sujeitos que pensavam no lugar da mulher a partir de uma premissa filosófica africana. Ou sujeitos que pensavam modelos de relacionamento e modelos de família a partir da filosofia africana, porque ela não tem esse engessamento universal. Então, e aí o que nós... E aí, a partir de uma exigência, né, da aplicabilidade da Lei 10.639, e como ela, a filosofia, né, e como eu escrevi, era uma ação afirmativa dentro da filosofia, como se a filosofia desse possibilidade de um diálogo da filosofia africana para entrar nos currículos escolares. Na época, eu fiz uma análise dos currículos escolares no estado do Rio de Janeiro. Todos os currículos eram, né, maciçamente, hegemonicamente ocidentais, não tinha um atravessamento da filosofia ocidental, e fiz um artigo com o professor Renato Nogueira, que nós também investigamos todos na época, né, algumas, se não todas, mas algumas dos currículos acadêmicos, e sempre eram filosofias ocidentais. Então, como você vai discutir o lugar do sujeito, como você vai discutir o lugar da humanidade, se você não apresenta para crianças negras que ela também compõe a história, que ela também é sujeito da sua própria história, que ela também pode construir pensamento. Se você diz que o pensamento data de um milagre ocidental, então você sempre vai olhar o Ocidente como a única referência possível para pensar os seres humanos. O único modelo que você vai conhecer de configuração de humanidade é o ocidental. Mas quando você olha para outros modelos, você entende essa pluralidade do sujeito. E aí foi incrível, foi uma experiência muito incrível. Assim, chamei os estudantes para fazer um documentário para eles contarem o impacto, estudantes pretos e estudantes brancos. Eu dava aula do 6º ano ao 3º ano. Eu ensinava filosofia africana para o 6º ano até o 3º ano, dialogando com filosofias ditas da tradição, né? Que eram incríveis também, né? Eu tenho milhares de filósofos dos cânones que eu sou apaixonada pelo Nietzsche, né? Então, por exemplo, eu tentava pensar essa ideia do eterno retorno com essa ideia de Sankofa, sabe? É você fazer umas possibilidades de diálogos filosóficos. Aí você está produzindo filosofia, aí você está trazendo filosofia. Tem uma coisa muito interessante, muitas coisas interessantes, mas uma das coisas que você chamou a atenção, que você falou que me chama muita atenção, foi exatamente essa possibilidade, né, de lidar com um dos problemas mais constantes em quem está trabalhando com a filosofia no ensino médio, que é fazer com que aquela experiência pedagógica, a partir de uma abordagem filosófica, faça sentido para os estudantes, né?
muitas vezes os estudantes estão se perguntando por que estudar isso, por que estudar isso. Isso parece que é distante do que a gente vive, parece que não tem a ver comigo, é só um tópico de erudição, tem tantas coisas outras mais relevantes. E me parece que esse desafio que estudar as filosofias africanas e a projeção das filosofias africanas na diáspora, sobretudo aqui no Brasil, nos leva a olhar para a nossa própria matriz cultural e ver o que, que a gente não viu sobre o modo como a gente organizou as matrizes culturais aqui, e aí os estudantes se colocam para jogo, né? Estudantes negros, estudantes não negros, colocam-se para jogo numa relação com o conteúdo e começam a poder se ver ou ver que não estão refletidos num currículo e começar a pensar o próprio conteúdo do currículo a partir dessa relação crítica. E aí você encontra os temas da história da filosofia, você encontra abordagens da história da filosofia africana, você encontra conceitos da história da filosofia africana inseridos numa outra política do ensino da filosofia e do estudo da filosofia na sala de Uhum, aula, né? uhum, Porque uhum. não é só botar lá um texto do Mbembe ou colocar lá um texto do Amenhotep ou do Ptahhotep e ler esses textos como a gente estivesse lendo Wittgenstein, né? Porque parece que tem uma outra dinâmica também, uma outra metodologia filosófica que, por exemplo, está calçada no desafio de tentar entender um pensamento que botou muita da sua potência da expressão na oralidade. E como é que a gente lida com isso, né? Se a mediação é o texto, então como é que a gente vai entrar em contato com uma reflexão em que o texto não é o ponto de chegada, ele é um mediador para, de alguma maneira, dinamizar essa própria oralidade? Como é que a gente faz isso? Então parece que coloca uma série de desafios interessantes para a sala de aula, que a partir dessa provocação que a 10639 nos coloca, faz com que o próprio currículo inteiro não apenas mude os seus conteúdos, mas a relação que a gente mantém com esses conteúdos também. Sim, Né? sim. E aí a gente consegue visualizar, por exemplo, uma filosofia que nos cobra o corpo. O corpo tem que estar para jogo também. Isso Exatamente. a Oyeou me chama atenção nisso que ela chamou de uma cosmopercepção. O corpo está todo para jogo, não é só a racionalidade. Sim, Né? sim. Tem muitas coisas em jogo. E isso não é só conteúdo, isso é também um jeito de experimentar o pensamento filosófico. Então, como é que a gente pode informar esse currículo com esses elementos e pode ser muito, muito E interessante. é interessante que quando tu fala do corpo, que o corpo tá para jogo, e aí se você retoma, você volta lá atrás, no que eu estava falando de Mahat, por exemplo, o primeiro elemento que nasce com o corpo é o coração. Então, quando você pensa com o coração, você ativa todo o corpo, você ativa todos os elementos do corpo. Então, automaticamente, não é uma filosofia que está desconectada do corpo. O corpo precisa estar, o corpo precisa acontecer. Isso na sala de aula, o An tem um impacto tão incrível que você vai, por exemplo, reconhecer diversas corporeidades que são legítimas, entendeu? Diversas corporeidades que são legítimas, diversos diálogos corporais que são extremamente legítimos, né? E que muitas das vezes tem análises que são análises de violência porque não entende esse corpo como um corpo que produz uma linguagem filosófica, uma linguagem filosófica legítima. Né? Então, quando você traz o corpo e você traz o coração, e como esse coração, por isso que eu falo, por exemplo, das manas trans, é uma filosofia do corpo, que quando ouve o coração, tem uma outra experiência com o corpo. Entendeu? As mulheres têm uma outra experiência com o corpo e assim você vai pensar outras experiências, outras corporeidades. Isso é extremamente fundamental. É fundamental. E aí você vai trazer a dança. Aí você vai chegar no axé, por exemplo. Por que para nós a filosofia de axé ela tem um atravessamento com a dança? Por que ela tem um atravessamento com o corpo? Eu sou Iaô, raspada para algum. Se eu estiver aqui parada contigo, você vocal ancestral, pode ser que ele venha, mas se você cantar e o corpo entrar em movimento, automaticamente acontece a filosofia. Então nós estamos falando de um princípio filosófico que precisa, o nosso corpo ele já fala. O nosso corpo ele fala, o nosso corpo tem uma expressão filosófica legítima. E isso é um modelo de filosofia que precisa estar na universidade também. Precisa estar nas escolas também, sabe? Quando você fala, por exemplo,
sei lá, enfim. Mas você tá entendendo o que eu estou te trazendo? Assim, você traz o corpo como diversas possibilidades. E aí, quando você traz o corpo inteiro para uma perspectiva filosófica, você traz África. Então você tem que colocar a filosofia africana para dialogar com esse corpo. O nosso corpo ele fala, o corpo ele tem comunicação. E aí, quando você fala do coração, esse coração que bombeia, ele movimenta esse corpo. Tem um fluxo vibracional, tem um fluxo energético. Então é uma filosofia totalmente. Eu ouvi uma vez de ti algo que eu sempre falo quando eu estou dando aula, que você fala assim: quando eu chego no terreiro, por exemplo, eu sinto o cheiro, eu não posso falar, mas eu sinto o cheiro de alguma coisa que está sendo feita. Ou quando eu vejo um movimento, automaticamente eu entendo qual é o ancestral que está ali. E entendendo esse ancestral, automaticamente eu me alinho à filosofia que aquele ancestral traz. Então eu já começo a pensar e sentir de uma outra forma. A filosofia tem corpo, a filosofia tem cheiro. Não é uma filosofia estática, entende? É uma filosofia que tem um movimento. E é por isso que eu te disse que é interessante quando você dialoga, por exemplo, com a ideia do eterno retorno. É uma filosofia. Se isso é a vida, então outra vez. Então, por que não esse movimento? E movimento é isso, né? Então, eu acredito que isso é uma filosofia que precisa estar dentro da universidade. E precisa estar dentro da escola, principalmente dentro da escola. E aí você vai trabalhar, por exemplo, uma ontologia a partir de uma filosofia de corpo, você tem um outro modelo de sujeito, você tem uma outra experiência de mundo, você tem uma outra experiência filosófica. Uhum. E é muito interessante porque parece que, junto dessa erudição, né, e acho que isso pode ser uma boa maneira da gente ir se encaminhando para o final, essa erudição que convoca, né, outros tipos de reflexão sobre a própria erudição, sobre como que a gente está ensinando e está aprendendo, o que que se quer quando se ensina e quando se aprende, o que que se quer quando se leva um determinado conteúdo para um currículo e, sobretudo, o que que a gente faz quando não leva um determinado conteúdo para um currículo, não leva, seja por ignorância, seja por uma decisão política que apela para relevância, para aquilo que é necessário conhecer, para qual foi a cultura vencedora do debate é, hegemônico na construção dos cânones. Quando a gente salta toda essa discussão, parece que fica, não é, uma relação com o próprio conhecimento, que me parece ser rica para a filosofia, que está interrogando a relação que o sujeito tem consigo mesmo, e aí é muito bonito pensar numa filosofia que valoriza quem pensa de novo, né? Ou seja, e valoriza quem foi pensado como objeto no passado e agora reivindica uma humanidade enquanto sujeito. Mas não como um sujeito tal como os sujeitos foram pensados historicamente numa escala de exclusão, violência e opressão, mas tentar pensar em outras humanidades mais inclusivas, mais articuladas, não desvencilhadas da natureza, em que a gente não precise operar em dicotomias de tipo duro, como natureza e cultura, e outras dicotomias do tipo, ou seja, parece que nós encontramos ferramentas que são teóricas e metodológicas para lidar tanto com os conhecimentos que vêm da própria história da filosofia africana, mas também com todo o currículo. Parece que o currículo inteiro pode ser refeito Sim, e e aí você dançar de pode. novo, né? Lembra quando você falou lá atrás sobre a oralidade? Quando você fala, por exemplo, de uma filosofia do corpo, e aí você pode pensar por que não uma oralitura? Há uma leitura na oralidade, há uma leitura no corpo, há, há uma textualização no movimento, sabe? Então, Que a palavra emana do corpo, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A perfeito. palavra Isso, eu vou emana do anotar aqui, corpo. vou Ela anotar não, aqui. não é um ente metafísico que baixa do além. Ela emana do nosso corpo, ela é imanente a Perfeito. um corpo, né? Ou seja, se você retira o corpo, a palavra se perde, ou Mas pelo a menos essa palavra que se sim. vive, né? E quando a palavra ela emana do corpo, ela passa pelo que tu sente. É por isso que o requete, sabe, responsabilidade com a palavra. Tem a responsabilidade com o que você diz, lapidação da palavra. O Amenemope, que é um filósofo da antiguidade, diz: a língua não pode ser mais rápida quando o coração está magoado. O que é isso? Se é quando você responde na inflamação. E quando você responde na inflamação, você não se permite se refletir para fazer uma análise justa, virtuosa sobre o que está acontecendo. Você pensa e você faz. Mas se a palavra emana do corpo,
é uma palavra que passa por um processo coronário, é uma palavra que passa por um processo comportamental. E aí você vai refletir com o coração, sabe? E aí você vai pensar com o coração. Ele diz, não responda na inflamação. E até quando você vai responder na inflamação, você primeiro sente essa palavra no corpo para depois. Então, um processo de lapidação da palavra. É um processo de uma filosofia lapidada. E é isso que o requete quer dizer, conhecer as coisas a partir de um exercício de mer. O que é mer? É amor, né? Então, assim, amor ao que se fala, amor ao que se pensa, amor ao que se produz. Isso é filosofia, ué. Como é que a gente vai dizer que isso não era filosofia? Como é que a gente vai dizer que a antiguidade não produzia filosofia? Eu estou te falando de um papiro de quase 2000 anos antes da Era Comum. O cara estava dizendo, isso está datado, está escrito, tem até traduzido para o Brasil, né, inclusive, em português. O senhor sabe muito bem. Isso é filosofia. Eu estou refletindo com vários outros elementos. Isso é filosofia, são modelos de filosofia que você imagina se a sociedade tivesse sido, né, civilizada, que eu sei que você não gosta, mas se fosse civilizada com essa premissa filosófica, o que seria de nós, entendeu? As mulheres não seriam tão violentadas como as mulheres são. As mulheres pensam com o coração. E é por isso que o sistema patriarcal sempre diminui, ou nos coloca como louca, ou nos coloca como emotiva, sabe? Sempre diminui as nossas maiores potências. E a nossa maior potência é o sentido, porque nós somos co-criadoras da experiência da grande reflexão do mundo. E isso é extremamente fundamental devolver para o mundo, devolver para um sistema, na qual as mulheres são co-criadoras e matrigestoras de reconstrução do mundo. As mulheres são violentadas por conta de um princípio que nega esse corpo, sabe? Que engessa essa filosofia, assim como as pessoas pretas e sucessivamente, enfim. E que objetifica um corpo, né? Isso não é um corpo. Nós não estamos falando de um corpo objeto. Nós estamos falando de um corpo experiência, né? Já não é Exato, esse um corpo corpo coisa. experiência. A gente não está falando de um corpo coisa que nós utilizamos como instrumento, né? Mas é um corpo através do qual as coisas acontecem e nos acontecem, né? Acho que isso é sempre muito importante. Catiúcia, a gente podia já ir encerrando, porque até daqui a pouco você tem uma Tem uma outra, live de uma outra 21 horas com o atividade. Jojo, que já está aqui dando vários corações. Pois é. Antes de finalizar, eu E posso fazer pensar. um merchan dele? Sim, e eu ia te pedir exatamente para a gente falar um pouco dessas coisas que a gente tem feito na difusão mesmo do pensamento africano. Não é? Que materiais você teria, que atividade você estaria realizando, para que a gente possa também deixar para as pessoas registros de onde encontrar isso, porque sempre é uma das coisas que as pessoas sempre falam. A gente não tem acesso, não tem acesso. Já há uma quantidade razoável de materiais, inclusive também de capacitações. Você é uma dessas pessoas que tem feito capacitação para as pessoas trabalharem com as filosofias africanas. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho, né, para a gente já ir se encaminhando para o final. Tá. Sobre a live, estão perguntando, às 21 horas eu tenho uma live para falar sobre os contextos políticos atual com o historiador Jonathan Raimundo, daqui a pouco, às 21 horas. Segundo, quando me pedem referências sobre leituras de filosofia africanas iniciais, enfim, eu sempre indico o site do professor Juan Nascimento, né? Se vocês colocarem no Google Filosofia Africana, ele é o primeiro site que vem. Lá o professor Juan Nascimento reuniu todos os textos de África e diáspora traduzidos para que nós tenhamos alcance a essa leitura, né? Sobre a filosofia, sobre o pensamento filosófico em diversas áreas, que vai desde Kemet até a contemporaneidade. Eu estou atualmente oferecendo um curso de filosofia, introdução à filosofia africana, né? Que começou com uma turma, a gente fez uma turma, a gente está indo para a 7ª, né? E é um curso que dialoga justamente, né, essa descentralização do centro do sistema mundo ancorado numa premissa filosófica única e que nos convida a conhecer outras perspectivas filosóficas. Então, você faz, a partir do meu estudo, né, desde a graduação e até agora, né? Então, a gente passa por tudo que eu sei na graduação. Depois, esse curso ele é modular. Depois você tem o módulo 1, que é epistemicídio. Depois tem um outro módulo que chega em Kemet. E aí, no módulo mais à frente, chega um pouco nessa realidade. É muito um pouco do que nós conversamos aqui, eu e o Juan, né? Eu e o professor Juan Nascimento.
todas as terças-feiras, segundas, quartas e sextas eu estou no ar com Café com as Pretas, né? E nas quartas-feiras eu sempre entro para falar de filosofia. E aí dizer que nós temos diversos pensadores na atualidade que vocês precisam conhecer, que falam de filosofia africana, como o Ana Nascimento, que está aqui, né? Como o professor Renato Nogueira, como Lorena Oliveira, professor Walter Duarte, que está nesse momento fazendo live, como a Nayara Paula, que vocês precisam conhecer, que tem uma pesquisa incrível de estética africana. Inclusive, deixa eu fazer um outro mexer aqui. Gente, nós estamos fazendo um mapeamento das mulheres negras filósofas. Se você é uma mulher preta, formada, com graduação em filosofia, deixa um recadinho lá no meu direct, que a gente está fazendo uma rede das mulheres negras na filosofia, por favor. Creio que é isso, Ana. Obrigado, Catiúcia. Uma coisa importante também que queria lembrar, é que a gente está no Diálogo Zampoff, né? É que nós temos um GT na Ampof, que é de filosofia latino-americana e de filosofia africana, né? Que tem articulado pessoas do país inteiro também, que tem pensado nos programas de pós-graduação, na graduação, a inserção da filosofia africana e também da filosofia latino-americana nos currículos, na pesquisa e também no ensino para a educação básica. E aí nós temos a velha guarda, né, dessa discussão, no caso da filosofia africana, que é o caso do Eduardo Oliveira, do Renato Nogueira, que você já se referiu várias vezes, e dessa nova geração que vocês pertencem, né? Como você, a Ellen, Nayara, a Adil e o Tiago, que já se doutoraram, né, pesquisando filosofia africana, a Gilbene na educação e o Tiago na filosofia, que foi a primeira tese, inclusive, de filosofia defendida, de filosofia africana defendida no programa de pós-graduação em filosofia. Né? Então, acho que aí se tem já uma mobilização interessante acontecendo e que vale a pena que a gente procure mesmo, né, essas referências que estão por aí, para que a gente possa expandir, dialogar, né? E nas redes hoje isso facilita muito o nosso trabalho. E sobretudo, mas não só por causa disso, que fica parecendo que essa é uma discussão que a gente só vai fazer por conta dessa discussão mais recente que tem aí uma semana e meia que tem acontecido em torno do racismo, e pensar que essa é uma questão constante para nós, né, que a discussão sobre racismo é uma discussão completamente presente como plano de fundo de uma discussão metafilosófica que introduz, inclusive, a necessidade de que a gente esteja aqui reivindicando não só legitimidade, porque mesmo que a gente entenda a filosofia africana como legítima, ela ainda não está nos currículos. Então, cadê as professoras e professores de filosofia africana nos cursos de graduação formando a galera? Então, acho que esse é um ponto fundamental, né? Que a gente possa reverberar essa discussão, introduzir mais pesquisas e pesquisadoras e pesquisadores na formação e também na educação básica. E esse mesmo racismo que está um monte de gente injuriado agora é o mesmo racismo que faz com que a gente tenha que agora reivindicar, né, a presença da filosofia africana nos currículos. É muito importante pensar nisso. Nos acompanha desde o primeiro período, né, de graduação para nós, principalmente a minha geração, né, que entra já querendo estudar isso, e nós sabemos o que foi, né? Então é justamente esse racismo, porque as pessoas, parece que elas dicotomizam as coisas. Então todo esse racismo que está em efervescência é esse racismo que paira, né, a invisibilidade dos estudos africanos. E a necessidade eu escrevi isso na tese, na dissertação, a filosofia africana ela precisa estar nas universidades, nas escolas. Se você vai discutir a problematização do ser, se você não discutir filosofia africana, que ser é esse que você está discutindo? Para quem você está falando? E é importante saber que a filosofia africana precisa estar nesses espaços porque nós precisamos da filosofia africana. Acho que esse é um ponto fundamental. Ou seja, não é só uma erudição. Não, insisto, eu sempre insisto nisso. Ou seja, não é um currículo mais inflado. Não é disso que se trata. É de entender qual é a mecânica, ou a dinâmica, para ser mais específico, de construção dos currículos que fez com que a gente hoje esteja reivindicando
os lugares para as Sim, filosofias com a filosofia africanas nos africana você currículos. discute tudo, você discute meio ambiente, você discute sociedade, você discute o lugar das mulheres, você discute as relações afetivas, os modelos hegemônicos de família, você discute tudo, porque tem uma outra possibilidade de pensar o ser. Eu sempre pergunto nas minhas primeiras aulas, a filosofia essa que nós conhecemos, ela te dá a possibilidade de pensar o ser ou ela te diz qual é o ser a ser pensado? Se ela não te apresenta outras possibilidades, ela te diz qual é o ser a ser pensado. Mas se ela te apresenta possibilidades filosóficas africanas, gregas, ameríndias, porque tem a filosofia ameríndia também, e tantos outros pensamentos filosóficos, aí sim você está produzindo filosofia, porque você está refletindo como qual ser sujeito você quer ser dentro dessa realidade. E aí você entende o seu corpo como esse território, e o corpo como território, ele expressa a sua própria narrativa filosófica. Eu acredito que seja isso. Máxima gratidão. Trocar contigo é sempre muito bom. Eu quem agradeço, né? E só antes da gente encerrar, só lembrar para o pessoal, né, que no dia 19, né, no dia 16, desculpe, de junho, né, nós teremos a próxima live aqui da Diálogos Ampof, né, com o Eduardo Sotia convidando o Francisco Bosco, né, e no dia 22 de junho, não é, a Yara Frateschi convidando a Djamila Ribeiro, né, para pensar aqui conosco. No dia 16, o tema vai ser junho de 2013, junho de 2020, fazendo essa comparação aí dos 7 anos, e a diferença dessas duas experiências. Né? E na live do dia 22 de junho, com a Yara e a Djamila, né? Discutindo quem tem medo de lugar de fala. Catiúcia, muito, muito, muito agradecido por esse espaço de diálogo. Espero que nós, todas e todos que acompanhamos aqui a fala majestosa de Catiúcia, né, possamos aprender ainda mais pelo que vem pela frente, né? E quem quiser saber mais, é só me seguir nas redes, quem ainda não me segue. Eu sistematicamente, maciçamente, falo de filosofia africana e todas as análises que eu faço estão atravessadas pela filosofia africana. Eu parto desse lugar para pensar o todo. Gratidão, Juan. Gratidão. Um beijo grande, gente. Boa noite a vocês, né? Fiquem em casa se puderem, se cuidem, né? E que atravessemos o tanto quanto melhor esses tempos que passamos. Axé. Axé. Nossa Beijo, próxima turma beijo. do curso que me perguntaram é dia 16 de junho. Beijo, Juan. Benção. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau, querido.